A gente começa falando sobre Antônio Cândido, Anotações Finais. É um documentário trazendo um pouquinho sobre esses vários cadernos em que Antônio Cândido registrava suas últimas memórias. Conta mais pra gente. Então, esse é o filme assim que eu recomendo assim muito, muito, muito às pessoas, porque é um documentário extremamente sensível sobre alguns aspectos particulares do professor Antônio Cândido, que foi um dos principais intelectuais brasileiros, com uma trajetória assim maravilhosa, uma das pessoas mais marcantes da cultura brasileira. Ele é autor de alguns livros, Thalita, que são totalmente incontornáveis. Quem se debruça sobre literatura e sobre sociologia tem que ler esses livros, como Formação da Literatura Brasileira, e outras obras que são absolutamente fundamentais para a compreensão do nosso país. Fora isso, ele foi um criador de revistas importantíssimas para a cultura nacional, como a revista Clima, que ele criou com uma série de amigos dele que também ficaram famosos, Paulo Emílio Salles Gomes, Rui Coelho, Lorival Gomes Machado e outros, e criou o suplemento literário do Estado de São Paulo nos anos 1950, 56 exatamente, e que foi um dos suplementos literários mais importantes desse país. Foi criação do Antônio Cândido. Ele projetou o suplemento que acabou sendo dirigido por um grande amigo dele, companheiro dessas jornadas, que foi o Décio de Almeida Prado, também outro grande intelectual brasileiro, esse o Décio mais especializado em teatro, após que o Antônio Cândido com foco mais na literatura mesmo. E esse filme aqui é dirigido pelo Eduardo Escorel, que é um notável cineasta, é um cara com uma presença no cinema brasileiro assim extraordinária. Basta dizer que ele, quando ainda bastante jovem, ele foi o montador daquele que é, para mim, o maior filme brasileiro de todos os tempos, que se chama Terra em Transe, de Glauber Rocha. Ele que montou o filme, ele foi o editor do filme, né? E fez outros trabalhos de edição e vários trabalhos documentais muito importantes, inclusive uma série de 2 documentários sobre a era Vargas, que é fundamental para quem se interessa por história do Brasil. É uma coisa assim absolutamente admirável. E ele chega agora a esse documentário sobre esses cadernos, como você mencionou. O que são esses cadernos? O Antônio Cândido foi estimulado desde menino, desde criança, a fazer anotações em cadernos sobre tudo que ele vivia, depois sobre tudo que ele lia, as impressões dele sobre a vida, sobre a política. Ele foi escrevendo aquilo ao longo da vida, uma longa vida. O Antônio Cândido viveu quase 100 anos, né? E ele foi escrevendo esse caderno. Ele conta do próprio filme, o Antônio Cândido, que ele jogou fora muitos desses cadernos, mas sobraram mais de 70, acho que 74 exatamente. E o Eduardo Escorel, que é o autor do filme, ele se debruça sobre os 2 cadernos finais do Antônio Cândido. Ele já bem idoso, mas totalmente lúcido e pensando sobre a vida cotidiana, falando das dificuldades de saúde que ele começa a ter por causa da idade bastante, extremamente avançada, como ele próprio fala, né? Mas com a cabeça lúcida e anotando no caderno com uma letra totalmente firme. Isso vai sendo mostrado. É um show de lucidez de uma pessoa que nos entrega a sua intimidade e o faz através de uma voz, que é a voz do grande ator Matheus Nastergalli, ele que interpreta o Antônio Cândido falando através dos cadernos. E o que a gente tem é um retrato de Brasil muito assim instigante e muito reconfortador para nós que às vezes desanimamos do nosso país, porque o Antônio Cândido é um cara que, além de toda a inteligência dele, todos os livros que ele nos legou e que são atuais até hoje, ele teve sempre uma participação política muito
muito marcante. Ele sempre foi de uma tendência do socialismo democrático. Ele era filiado ao Partido Socialista lá atrás. Depois, ele foi um dos fundadores do PT, quando foi criado o PT, ele foi um dos fundadores, acompanhou o partido durante muito tempo. Então, ele comenta tudo isso, ele comenta o ano terrível, né, nesses cadernos finais, ele comenta o ano terrível do golpe contra Dilma, né? Ele começa a ver as nuvens se formarem sobre o país para desembocar no inferno astral que nós tivemos de 2018 a 2022, do qual ele foi poupado porque ele faleceu em 2017, mas ele já previa que o Brasil estava se encaminhando para isso. Então é um filme que é de um grande intelectual, mas também um filme político e é um filme de um brasileiro exemplar que merece ser conhecido. A interpretação do Matheus é muito interessante porque ele interpreta como se fosse um morto. O filme começa assim dizendo: no dia tal, tal, eu morri. É o defunto falando. Né? E começa como se fosse o defunto relembrando a sua vida, não só desses 2 últimos cadernos, mas relembrando tudo da sua vida, da sua formação, dos seus estudos na Faculdade de Filosofia da USP e, sobretudo, tem um ponto assim muito legal e muito amoroso. Uma personagem central que é lembrada nesse filme pelo Antônio Cândido é a mulher dele, a Gilda, da qual ele já era viúvo. A Gilda tinha morrido anos antes, né? E tinha deixado ele sozinho. E ele lembra constantemente da Gilda, e chega uma hora que ele fala assim, esse grande intelectual, esse grande pensador fala: o momento, a coisa mais importante da minha vida foi ter casado com a Gilda. É maravilhoso o filme, é muito emocionante também e é de uma lucidez extraordinária. Não percam esse filme, e é lindíssimo.